Shalom, querido seguidor do canal Na Pegada de Yeshua. Sempre no final do ano, os canais de TV procuram fazer uma retrospectiva do ano. Eles apenas dão notícias, vamos dizer assim, de carreirinha. Não discernem nada, não conseguem entender o que é que Deus está comunicando, não conseguem discernir as trombetas e as dispensações de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então eu quero fazer esse vídeo, e o tema desse vídeo é sobre 3 mortes que têm sentido profético, que carregam uma mensagem profética para nós nesse ano. 3 pessoas de um contexto muito específico, 3 pessoas do contexto da música brasileira e de vários meios, de vários ritmos, de várias faixas etárias, mas que elas carregam um sentido profético, uma trombeta profética. A primeira pessoa que eu queria citar aqui é o MC Catra. MC Catra é uma figura muito inusitada, que começou sua carreira assim, pelo meados da década de 80 com a banda de rock, depois entrou no funk e estourou. Sua música mais conhecida chamava-se Adultério. Esse homem acumulou 32 filhos, vivia simultaneamente com 3 esposas e era um homem que realmente era um homem que servia a Baco, Deus Baco, um demônio, o demônio dos bacanais. Mas do meio para o final, esse homem descobriu a cultura de Israel, foi em Israel, aprendeu a amar Israel. Ele mesmo declarou na Folha de São Paulo que a cultura e a religião dele era a religião hebreia, que ele acreditava no que a Bíblia falava, apesar da incoerência na vida. Ele tinha muitas frases de efeito, falava 5 idiomas, diferente do que muitos possam pensar. E ele dizia que em tempos de guerra o urubu é frango, o urubu é galinha. E dentre muitas frases de efeito, ele ovacionava a vida livre e era contra preceitos católicos, era contra casamento formal, era contra um monte de princípios da palavra, mas admirava muito a cultura hebraica. E uma das primeiras pessoas a assumir, apesar da vida muito incoerente no sentido moral, a assumir que amava e que seguia e adorava o Deus de Israel. A postura de MC Catra era questionável, mas ele conseguiu de alguma maneira levar uma mensagem, apesar da sua postura moral ser contraditória, mas ele não escondia, como muitos crentes que têm a posição moral correta, mas têm vergonha de assumir o Deus que serve. Ao contrário, MC Catra assumia que amava o Deus de Israel. Temos uma lição aí. A segunda figura muito interessante que nós devemos parar para considerar é exatamente uma que foi chamada a Voz do Brasil. Seu codinome, seu apelido era Saputi. Estou falando de Ângela Maria, uma voz que estourou nas ondas do rádio desde o final da década de 50, década de 60, e ela veio assim se projetando, e filha de pastor evangélico, fugiu de casa, renegou o evangelho e estourou com uma música chamada Babalu, que na verdade não é Babalu, é Babalu Aie ou Omolu, demônio das doenças. No sincretismo, na Igreja Católica, é São Lázaro, o demônio das feridas. Essa mulher teve 6 maridos e ela, estéril, não conseguiu ter filhos, não conseguiu deixar um legado, apesar de uma grande voz, e casou-se com um homem que já era noivo, e ela tomou esse homem da noiva. Ele, quando ela morreu agora esse ano, em 89, com 89 anos, ele tinha 57 anos, 32 anos de diferença. E Ângela Maria morreu com falência múltipla dos órgãos. Não é interessante?
a pessoa que fez sucesso com uma música com o nome de um demônio chamado Omolu ou Babalu, demônio de enfermidade, demônio de feridas. Morreu com falência múltipla dos órgãos. Viveu uma quantidade de dias até extensa, mas esterilidades em muitas áreas da vida, né? Foi cogitada de ter um caso até com um dos presidentes da República e desde a sua meninice renegou o Evangelho e também pagou um preço. Realmente, para muitos, a Voz do Brasil, para mim, não representou a Voz do Brasil. Uma outra pessoa muito interessante foi Dona Ivone Lara, chamada Rainha do Samba, Mãe do Samba, em todo o Brasil, muito considerado um ícone do samba. E interessante porque uma mulher que era apaixonada pelo carnaval, investiu tudo nos seus filhos, na sua neta, para ser uma porta-bandeira, como era a tradição da família, mas essa neta se converte a Cristo Jesus, se entrega para Cristo, se torna um evangelista e até distribuindo bíblias e folhetos na Marquês do Sapucaí, foi encontrada fazendo, de maneira que Dona Ivone Lara, na hora de morrer, próximo à sua morte, profetizou dizendo que quem vai fazer colocar um ponto final no carnaval são os Bíblias, se referindo aos cristãos, aos evangélicos. Essas são as 3 mortes que eu queria falar que foram proféticas no Brasil, que você possa tirar uma lição profunda. Deus te abençoe.